1 Coríntios capítulo 6 agora, e estamos indo bem aqui. Não sei se estamos indo bem, mas estamos continuando para frente. E é, aqui a gente vai continuar nessa ideia de falar sobre a igreja carnal, né? É o que ele tem falado. Ele mostrou as divisões que são resultado do orgulho e isso está causando divisão. O orgulho também faz a igreja ser carnal, porque só pensa nos seus desejos. Então, isso a gente vai ver aqui nessa parte que tem um irmão que leva o outro para o tribunal para decidir as coisas. Tem vários casos acontecendo na igreja entre os irmãos. Tem imoralidade sexual, tem as prostitutas da cidade que a gente falou na introdução. Tem tudo isso acontecendo dentro da igreja e eles estão deixando isso acontecer. Isso é como se fosse algo normal. E Paulo está falando aqui que todo esse pecado que eles deixaram continuar na igreja não é normal e que nós precisamos lidar com isso. No último estudo, em capítulo 5, a gente falou bastante sobre nossa resposta para o pecado e vamos continuar vendo isso aqui em capítulo 6. Ele vai mostrar isso em uma outra área aqui, mas no final ele vai voltar para a mesma coisa de novo. Então, a gente vai continuar nesse assunto sobre pecado e como o cristão deve lidar com o pecado. Então, tem algumas coisas difíceis de novo, mas são coisas importantes que precisamos entender, são coisas que todo cristão precisa entender, nosso relacionamento com como que a gente vai lidar com o pecado em nossas vidas e em outras pessoas na igreja. Então, não é muito confortável falar sobre isso, mas tem que ser falado, né? A gente tem que lidar com isso. Então, vamos lá. Versículo 1, eu vou ler os primeiros três versículos. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Eu vou tentar focar no ponto principal aqui, porque tem outras coisas aqui nessa passagem que eu não entendo. Paulo, ele fala engraçado, ele não ensina sobre essas coisas, ele simplesmente fala, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? E eu fico pensando, não, eu não sabia, como que eu vou saber disso? Onde que você explicou isso? Como que vai ser esse julgamento? Explica mais, mas ele não explica, ele não ensina sobre isso, ele só fala como se fosse uma coisa que todo mundo soubesse. E que a gente vai julgar o mundo. Então, eu não quero focar muito nessa parte. Talvez, já que a gente está falando sobre isso, vamos pensar um pouco sobre isso. Qual que é esse julgamento? No milênio, né, os 1000 anos que Cristo vai reinar, depois da tribulação, os cristãos vão ter um papel mais importante. Então, talvez ele está fazendo a referência desse tempo do milênio, né? Que os cristãos vão ter essa responsabilidade de julgar o mundo de uma forma prática. Mas pode ser que isso... A Bíblia não fala que a gente vai julgar os anjos nesse sentido, mas eu acredito que é mais provável que ele está falando sobre a nossa vida. Lembra de Gênesis capítulo 6? Vamos lá, porque eu quero ler alguns versículos aqui. Gênesis capítulo 6.
E a história de Noé. Noé viveu num tempo bem difícil. Em versículo 5, Gênesis 6:5, ele fala assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Então o mundo está completamente em pecado. Em versículo 11 ele vai falar: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Então, completamente perdido, né? O mundo já está perdido, todas as pessoas seguindo os desejos da carne, toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Que frase! Então, realmente, parece hoje, né? Muitas pessoas são assim hoje, mas só existia uma pessoa diferente. Que fala em versículo 9, essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Então existe essa diferença. Existe o mundo inteiro que está perdido, só está pensando em fazer o mal o tempo todo. E existe Noé, esse homem justo e íntegro que andava com Deus. O fato de Noé viver nesse tempo e seguir Deus nesse tempo difícil é um julgamento para aquelas pessoas. Quando ele estava construindo a arca, ele está pregando uma mensagem, ele está pregando sobre o julgamento que vem, né? O fato de Noé andar com Deus, viver diferente, preparar para o julgamento, pregar Deus com sua vida, isso é um julgamento para aquelas pessoas, porque agora as pessoas ficam sem desculpa. As pessoas ficam sem desculpa porque Noé está julgando eles com a vida dele. A forma que ele viveu é diferente, ele está mostrando Deus, ele está vivendo Deus, as pessoas podem ver essa diferença e eles ficam sem desculpa. Então, o fato de ter Noé na terra nesse tempo salvou o mundo, né? Porque o mundo continuou através dele. Em versículo 8 ele fala: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Desculpa, tenho dificuldade com português às vezes. Ele viveu diferente, e isso foi só o ato de viver de uma forma justa no meio de todo o pecado que existia, é um julgamento para aquelas pessoas. Então, o que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, eu acho que é mais nesse sentido, que nós vamos julgar o mundo. Sim, existe um tempo no milênio que a gente vai estar agindo como juízes sobre o mundo, mas principalmente quando ele fala sobre os anjos, a gente não vai olhar para os anjos e todos os anjos que são de Deus, e pelo menos eu penso que a gente não vai julgar eles e falar: você fez errado aqui, por que você esqueceu de mim nesse dia, né? Não vai ter isso. O julgamento vai ser aqueles que deixaram Deus e foram junto com Satanás, principalmente Satanás, né? Ele não queria ser o servo de homens, que a Bíblia fala que anjos existem para servir, né, as pessoas, e ele, pensando que ele é mais importante, até de Deus, né? Ele pensa que ele é o melhor. Então ele ficou orgulhoso, ele pensou: não quero servir pessoas, eu sou muito importante, mais importante que esses anjos. E ele ficou orgulhoso e não submeteu a Deus, e agora está perdido, ele está condenado por causa disso. Essa condenação vai ser revelada nas pessoas, porque nós, como pecadores fracos, longe de Deus, recebemos salvação. Se nós podemos entender as coisas de Deus e ter parte com Deus, isso vai ser um julgamento para aqueles anjos
que no seu orgulho não queriam seguir Deus, não queriam fazer parte com Deus, não queriam servir o homem, mas queriam seguir Satanás e ficar orgulhosos. Então, nossa vida, o fato de um ser humano seguir Deus, mesmo com sua natureza de pecado, então isso vai ser um julgamento para os anjos que não têm essa mesma natureza. Eu não sei como que funciona isso, então são perguntas que eu não vou ter a resposta, mas eles deixaram Deus e seguiram Satanás e o seu orgulho. Nesse sentido, eu acho que ele está falando sobre o julgamento dos anjos e talvez das pessoas. Uma coisa para pensar, ele fala muito pouco sobre isso, a Bíblia não fala quase nada sobre isso, então é difícil ter respostas né, que a gente pode dar certeza, mas é o que faz mais sentido para mim. Mas vamos voltar para o assunto aqui. Isso é só uma ideia aqui dentro do contexto, mas eu quero ver a ideia principal. Ele fala se alguém tem queixa contra outro irmão. Aqui ele está falando sobre irmão, isso é importante. Temos que ver essa parte. Ele está com outro irmão que ele está com problema. E ele tem esse problema com o irmão e qual que é a resposta? O que ele faz? Esse cristão que tem problema com o irmão, ele apresenta a causa para ser julgado pelos ímpios. Olha o que ele fala aqui. Paulo faz uma coisa interessante aqui, como ele escreve em versículo 1. Ele fala para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos. Olha o que ele está fazendo aqui. Existem juízes que vão nos ajudar a ter justiça. E eles têm seu lugar e são importantes e a gente não pode falar contra eles, né? Porque eles também foram colocados por Deus, temos que respeitar a autoridade. Existe um momento que até o cristão precisa desses juízes, a gente vai falar mais sobre isso. Mas aqui ele está falando com outro irmão. A base para a gente é diferente, porque nós temos uma justiça que Deus nos ensina. A gente precisa amar primeiro, a gente precisa morrer para nossa carne. Eu não posso olhar para minhas coisas e dinheiro e qualquer outra coisa acima do meu relacionamento com pessoas e o testemunho para as pessoas, para o mundo, né? Eu vou testemunhar Jesus para o mundo com a forma de viver. Então, se eu estou brigando com outro cristão dentro da igreja, a gente tem que levar para ser julgado pelos ímpios. O que a gente está falando para o mundo? A gente está falando que eu prefiro ter minhas coisas do que amar pessoas. Eu não estou pensando em amor, eu não estou pensando nas pessoas, eu não quero ajudar ninguém. Essa é a mensagem que a gente está pregando para o mundo. E a gente está pregando que eu não consigo resolver isso aqui com pessoas que pensam da mesma forma, então eu preciso levar para alguém que não é da igreja para resolver. Basicamente, a gente está falando que os ímpios têm um senso de justiça maior do que a igreja. É um problema. Então, sempre temos que pensar na mensagem que estamos passando para o mundo. Né? Nós temos que testificar de Jesus, nós somos embaixadores, nós temos que mostrar Jesus para o mundo. E se nós precisamos do mundo para resolver os problemas da igreja, que mensagem estamos passando para o mundo? O que a gente está ensinando para o mundo sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre as pessoas que fazem parte? Não existe diferença. No último capítulo ele falou sobre o pecado dentro da igreja, imoralidade, que nem acontece no mundo. Aqui em capítulo 6 ele fala, a forma que vocês estão vivendo, você precisa do mundo para mostrar a justiça para a igreja. É a igreja que precisa entender a justiça. É a igreja que precisa entender o que é aceitável. É a igreja que precisa saber morrer
para a sua carne e deixar outra pessoa receber. Nós temos que olhar para Jesus e ver como ele foi humilde, ele foi para a cruz, ele se sacrificou para abençoar o próximo. Se a mensagem que estamos passando para o mundo é que eu não vou perder, eu preciso de alguém para falar que eu estou certo, nós temos um problema muito grande na igreja. Então nós temos que pensar na mensagem que estamos passando. Quem vai julgar pra gente? Os ímpios ou os santos? Nós precisamos ter pessoas que podem julgar. Lembra que a mensagem nos primeiros capítulos foi de não causar divisão, de não ter ninguém julgando. A gente precisa morrer para a carne. A gente precisa morrer para a carne e a gente não pode ficar julgando todo mundo entrando na igreja. Essa pessoa está errada, essa pessoa faz isso, ele é sempre assim. Não podemos olhar para as pessoas dessa forma, mas existe pessoas que precisam julgar porque a igreja precisa disso. E nós precisamos ajudar um ao outro, e nós precisamos saber lidar com problemas, nós precisamos saber conversar, precisamos saber falar se tem um problema e conseguir lidar com esse problema entre irmãos. Se nosso coração é tão duro que a gente não consegue nem lidar com problemas, então onde está Jesus nisso? Então ele fala que os santos vão julgar o mundo. Se nós vamos julgar o mundo, vamos aprender a julgar, né? De uma forma saudável. Não julgar para trazer orgulho, não julgar para receber alguma coisa, pensar que eu sou melhor, mas ver o que é aceitável. O cristão deveria saber o que é aceitável e o que não é, porque nós temos a Bíblia que nos ensina. Então ele fala assim, nós vamos julgar os anjos quanto mais as coisas dessa vida. Então nessa ideia dos anjos que a gente falou, a ideia de viver uma vida para mostrar Jesus, como a gente falou sobre Noé, que viveu a justiça de Deus, e vivendo essa justiça de Deus, ele julgou o mundo. Se nós vamos julgar os anjos, a gente tem que mostrar que nós temos Deus. Lembra o que falou sobre Noé? Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Estamos mostrando isso no mundo? Nós precisamos mostrar isso no mundo. Precisamos ter essa mesma justiça. Versículo 4. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida... Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Vamos continuar aqui, versículo 5. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. De novo, ele faz o mesmo argumento aqui. Ele fala sobre coisas relativas às coisas dessa vida. Então, as coisas que não são coisas eternas, né? Coisas que você não vai levar com você para a eternidade, né? Coisas que não são tão importantes. Se é dessa vida, se são coisas que vão ficar aqui, chama alguém para decidir as coisas. Como cristãos, nós precisamos ser as pessoas que sabem morrer. Nós precisamos ser as pessoas que sabem ser humildes. Nós precisamos ser as pessoas que podem trabalhar juntos porque existe um alvo maior. Existe uma obra que estamos fazendo. Estamos alcançando o mundo com a graça, com a mensagem de vida eterna. Se nós estamos focados em questões sobre as coisas aqui dessa vida, não estamos com foco na eternidade, não estamos com foco em coisas importantes. Essas coisas são menos importantes. E nós precisamos de pessoas que podem ajudar a gente
lidar com essas coisas, porque isso não é o foco principal. Existem coisas mais importantes acontecendo. De novo, isso é um irmão com o outro. Ele fala, versículo 5, digo isso para envergonhá-los. Vocês precisam ter vergonha disso que vocês estão fazendo. Vocês precisam entender que isso é errado. Vocês não podem passar essa mensagem para o mundo. Vocês deveriam ter vergonha sobre isso. Mas vocês, com seu orgulho, não conseguiram ver isso. Ele fala, se não tem ninguém sábio o suficiente para julgar essas coisas, mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra o outro irmão, isso diante de descrentes. Então ele fala sobre a mensagem que estamos passando para o mundo, o fato de não ter ninguém sábio, o fato de não ser humilde o suficiente para morrer. A gente não tem ninguém sábio na igreja, não tem nenhuma pessoa que consegue olhar para uma situação, olhar para duas pessoas e achar um jeito de resolver um problema. A igreja não sabe fazer isso, na igreja nós não temos ninguém sábio o suficiente para fazer isso. Onde está a sabedoria na igreja? Onde estão as pessoas que podem lidar com problemas? A igreja precisa ter essas pessoas. É triste. Eu quero continuar. Tem outra coisa na minha mente, mas acho que eu vou esperar. Mas vamos ver essa próxima parte. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. De novo, ninguém quer morrer, ninguém quer perder, ninguém quer abrir mão de alguma coisa para continuar mostrando Jesus. Eles querem mostrar que eu tenho direito, alguém tem que me dar alguma coisa, eu quero receber e você vai sofrer. Você vai, eu prefiro destruir você para que eu possa receber minhas coisas e destruir a imagem de Jesus no mundo ao mesmo tempo. No outro lado, nós temos que entender o outro lado disso também. Aqui ele está falando sobre dois irmãos que estão lidando com problemas que ele fala de menor importância, coisas desta vida. Isso é importante, porque existem outras coisas, outros momentos que nós precisamos da ajuda das autoridades. Se nós estamos lidando com alguém que não tem base em Jesus, como que a gente vai falar, como que a gente vai sentar um pastor ou alguém sábio, sentar com duas pessoas, um que é cristão e outro que não é? Não tem base, a gente não pode falar, vocês dois precisam perdoar, vocês dois precisam morrer para a sua carne, vocês dois precisam ser humildes, vocês precisam ter o amor de Cristo. Se tem a base em Cristo, nós podemos ter essa conversa. Se não tem a base em Cristo, a gente precisa achar um outro jeito de resolver isso. Podemos sentar na igreja, mas às vezes tem que ser com as autoridades. Fora disso, existe coisas que não é só você que vai sofrer. Se alguém vem falar que tem um problema comigo por causa de alguma coisa, ou quer alguma coisa para dinheiro, né? Aconteceu alguma coisa e ficou sem dinheiro e eu preciso pagar de volta, alguma coisa assim. Dinheiro é dinheiro. Deixa a pessoa ter o dinheiro. Se são coisas, tudo bem, pode levar as coisas, pode ter. Eu não quero brigar, não quero arruinar o nome de Cristo. Agora, se é proteger pessoas, nós temos uma outra responsabilidade. Se é para mim mesmo, eu posso perder. Se eu preciso abrir mão de alguma coisa, eu preciso perder dinheiro, eu preciso ficar humilde, até humilhado na situação, tudo bem, não tem problema. Posso fazer isso porque Cristo foi humilhado para me salvar.
Eu não tenho problema com isso. Agora, se eu preciso defender uma pessoa que vai sofrer mais para frente, agora eu tenho uma responsabilidade diferente. Se é só para mim é uma coisa, posso morrer. Se eu sei que essa pessoa vai tirar vantagem e vai fazer errado com outras pessoas, eu preciso pensar muito bem sobre a resposta certa. Eu não quero dar mais poder. Uma coisa que acontece é que as pessoas pensam que a igreja sempre tem que perdoar, as pessoas, o cristão sempre tem que perdoar, então não pode buscar justiça. E as pessoas vão tirar vantagem das pessoas dentro da igreja só porque pensam que não podem fazer nada. Isso não é verdade. Nós precisamos proteger pessoas. Principalmente se você sabe e tem outras pessoas sendo enganadas, tem outras pessoas que vão cair nisso e vão ser machucadas. Eu tenho responsabilidade, principalmente com crianças. Tem muitas situações que existe uma responsabilidade de lidar com isso no tribunal e não é errado fazer isso. Ele está falando aqui em 1 Coríntios, nesse contexto, sobre 2 cristãos que estão lidando com problemas menores. Nós temos que achar uma resposta para isso. Quando estamos falando sobre coisas maiores, coisas que falam sobre a eternidade, coisas que vão afetar outras pessoas, pessoas fracas, pessoas que não têm como se defender, eu preciso buscar uma autoridade maior para lidar com isso, porque eu, como cristão, preciso amar pessoas. Amar pessoas, em alguns momentos, significa morrer para a carne e deixar essa pessoa ganhar. E existem momentos para fazer isso. Em outros momentos, amar pessoas significa que eu preciso não deixar isso continuar porque vai arruinar a vida de alguém. E eu preciso falar, não, isso não pode continuar mais. Esse também é um outro tipo de amor. Então, não é sempre espiritual falar que eu não vou fazer nada. Às vezes é errado não fazer nada. Quem foi que falou... Se você não faz nada, você está fazendo algo. Você decide não fazer nada, às vezes você está decidindo deixar uma pessoa continuar tirando vantagem e manipulando e arruinando a vida de outras pessoas. Não fazer nada é fazer alguma coisa. Então, saber que existe algo errado e não lidar com esse problema também se está junto nesse pecado, né, daquela pessoa, porque você está deixando acontecer com outros. Então precisamos entender isso como cristãos. Já vi muitos cristãos em um lado que querem resolver tudo no tribunal, sempre querem achar pessoas de fora para resolver, isso não está certo. Mas também no outro lado, de pensar que a gente não pode pedir ajuda para resolver uma situação com alguém que está fazendo errado com pessoas e continua fazendo errado com pessoas, também está errado. A gente tem que ter um equilíbrio com tudo isso. Eu espero que entenderam, porque é um assunto importante. Vamos parar aqui rapidinho, eu vou começar o outro vídeo, porque eu estou fazendo menor, porque não foi fácil colocar no YouTube esses dias. Então, vou parar aqui no meio, depois já começo o versículo 9.